Chega mais família Alviverde, vamos reagir aqui agora. Mídia esportiva rasgando elogios ao Verdão. Isso mesmo, Palmeiras 3-0 para cima do Santos, abre vantagem muito boa e teve 2 gols de Flávio Lopes. Os créditos na descrição, convido vocês, se for novo, se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Verdão. Dito isso, vamos para o vídeo. Poderia ter feito 4, 5, até 6 gols, não seria nenhum exagero. Tamanha diferença do que foi o desempenho do Santos em relação ao Palmeiras. Já em São Januário, o melhor time do que o Vitória. Evidente que se você olhar a estatística de um lado e a estatística do outro, elas vão desenhar jogos que, de fato, com características diferentes. Mas no que foram as circunstâncias do jogo, o Vasco já era melhor do que o Vitória nos 17 minutos até a expulsão do Barros e se adaptou a esse jogo do Palmeiras. Era um jogo que durante 34 minutos, os 34 minutos anteriores ao gol do Flaco, né? Era um jogo de muito duelo, de muito encaixe individual, em que o Santos conseguia e até justificava a escalação do Cuca, ela se explicava no campo, o Santos minimizava muito as ações do Palmeiras, mas a partir do gol que vem numa rebatida errada, um erro de encaixe de marcação do Flaco, que aí falha o Luan Pérez, falha também o Brazão na caída da bola no canto esquerdo. A partir daí a superioridade é brutal do Palmeiras em todos os aspectos do jogo. Ao defender e anular as tentativas do Santos de jogar, nas escapadas de contra-ataque, numa sucessão de chances perdidas que podiam ter tornado o placar ainda maior. A partir dali o Palmeiras foi bem superior e o Santos chamou a atenção pela sua dificuldade ofensiva mais uma vez. É isso, vamos começar a girar não só os nossos comentaristas, mas também nossos repórteres. O Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, falou e a gente explícita a diferença entre Palmeiras e Santos, que se vê claramente na tabela do Campeonato Brasileiro, mas em campo hoje ficou assim escancarado o que o Palmeiras é melhor que o Santos hoje, né, Alex? Abel, bem-vindos, amigos. Tudo bem, Felipe, Mansur, todo mundo ligado com a gente nesse troca de passes, você tem total razão, né? Hoje, no aniversário do Palmeiras, 112 anos, e o time deu esse presente para sua torcida, para o clube, com uma atuação de gala, o que a gente viu aqui no Bank Park. 3-0, e olha, vou te falar uma coisa, se tivesse sido 4, 5, 6, pelo menos na minha opinião, não teria sido nenhum exagero, porque foi um baile do Palmeiras para cima do Santos. Eu estava ouvindo agora há pouco o Mansur falando já um pouquinho sobre o jogo, eu concordo com ele, porque os primeiros 25 minutos, né, de jogo ali no primeiro tempo, o Santos segurava bem o Palmeiras, não atacava, não criava chances de gol, mas o Palmeiras com muitas bolas cruzadas na área, né, Alex? O Lucas Veríssimo fazia um bom jogo, o Lucas Veríssimo que voltou hoje, ficou um tempo fora por lesão, tirando várias bolas cruzadas de cabeça, mas aí, depois, quando o Palmeiras faz 1-0, aí parece que cai a casa de vez do Santos. Aliás, um pouquinho antes do Palmeiras fazer 1-0, o Santos teve uma grande chance. Na primeira escapada, o Igor Vinícius faz uma tabela com o Gustavinho ali pelo lado direito, vai na cara do Carlos Miguel, tem tempo para olhar, para pensar, para chutar e perde o gol. E aí aquele velho ditado que a gente está cansado de ouvir de quem não faz, toma, pelo menos nessa única chance que o Santos teve, não fez ali cara a cara. E aí, olha, eu falei que foi um presente para o torcedor palmeirense, só lembrando, tem alguém gritando aqui no ouvido, mas vamos lá. Só lembrando que o Palmeiras hoje, né, Alex, se despediu do Alan, inclusive ele foi homenageado, um pouquinho antes do jogo foi homenageado o Alan, e aí foi presenteado com uma atuação de gala do John Arias, Flávio Lopes fazendo 2 gols, jogando muito. Tá chamando aí o Felipe, é isso? Vamos lá. Vamos rapidinho, porque nós vamos dar uma passadinha lá em São Januário. Mas o Santos, lógico que ele teve um momento bom no primeiro tempo, como o Abel falou bem ali na primeira parte, teve esse lance aí passando do Igor Vinícius, que loucura, né? Essa acho que até o Felipe acertaria, viu, Mansur? No gol, pelo menos, tá? O Santos com uma dificuldade muito grande de ficar com a bola, sabe? De construir jogo. E é óbvio que daí fica muito claro essa diferença dessas duas equipes, óbvio, né? Mas pela escalação, realmente acaba faltando. Quando não tá Gabigol e não tá Neymar, principalmente, falta realmente um pouco mais nesse sentido. Mas o segundo tempo do Santos foi muito ruim, na verdade. Até porque jogar contra o Palmeiras você tem que ser muito consistente, porque o jogo deles é consistente. Até quando ele não tá bem no jogo, ou melhor, que o Santos teve um momentinho ali que ele se aconchegou até tomar o gol, mas depois que toma o gol, realmente, o Palmeiras ele lida melhor com esses momentos, e o Santos acabou não conseguindo realmente ser páreo minimamente duro, e por isso acabou entregando muitas jogadas aqui, podia ter tomado 2 gols, pelo menos do Gia e do Maurício, né, que foram jogadas entregues assim.
Mas o Palmeiras confirma realmente que é um melhor time, faz um belo resultado aqui nessa primeira partida e ajuda, de repente, o Santos a pensar somente em sul-americano e brasileiro. Sim. Porque eu acredito que aqui a vaca foi pro brejo. Tem o jogo de volta na Vila Belmiro, mas é muito difícil. Primeiro, o Palmeiras sofrer 3 gols, né? E passar um jogo sem fazer um gol. Hoje, como eu dizia, poderia ter feito muito mais. Uma atuação de nível de Copa do Mundo de 2 jogadores que estiveram na Copa do Mundo. Não sei se você concorda, né? John Arias e Flaco Lopes. Muito bom. O John Arias, o que ele fez ali com o Escobar, na jogada do segundo gol, com os zagueiros aqui também no segundo tempo. Você citou gols perdidos pelo Giai, pelo Maurício, pelo Vitor Roque. Acho que o Vitor Roque foi quem destoou nessa grande... Maurício também não fez um bom Maurício jogo, também, no né? nível dele, não porque perdeu o jogo, mas naquilo que ele pode fazer em construção, em criatividade, eu acho que ficou faltando um pouco do Maurício também. Mas uma grande atuação do Andréas Pereira também, deixando a marca dele, fazendo gol, participando de outras jogadas. E no Santos deu tudo errado, né? Respondendo a pergunta ali do Felipe, eu realmente me surpreendi com a escalação, porque além do Neymar, quem faz gol, por mais que não esteja mais no auge de sua carreira, o Gabigol ainda é muito importante nesse time do Santos, né? E entrou mal também, vamos deixar claro, pelo menos na minha visão, não entrou bem. Jogo muito ruim. Perdeu, inclusive, um passe errado dele que quase saiu um gol, mais um gol do Palmeiras, mas de repente com o Gabigol entrando desde o início, poderia ter preocupado mais ali a defesa do Palmeiras. E o Cabadeiro, muito mal também, né? É aí que tá o detalhe. Ele colocou 3 volantes, vamos dizer assim, né? Que é o João Schmidt, o Arão, que até tem uma qualidade boa no pé, e o Gustavinho para jogar aquele negócio aberto pela direita, coisa que ele fez lá no jogo de volta da Sul-Americana. Mas para jogar com a bola, lógico, contra esse Palmeiras não é fácil, porque marca-se muito bem, principalmente jogando aqui em casa. Só que não funcionou. Mesmo assim, o primeiro tempo, ainda vão falar que foi um primeiro tempo decente, de repente, do Santos. Teve uns 10 minutos ali. Mas decente porque ele tava segurando. Lógico que depois toma o gol, depois tem aquela jogada do Arias que ele cruza pro Vitor Roque, e o Vitor Roque acaba perdendo justamente por esse retorno da lesão dele. Eu acho que ainda ele precisa de um pouco mais de tempo de ritmo. Mas o Santos, ele vem, sim, com desgaste muito grande, mas um time que não jogou bem. Quem eu vi hoje, que de repente voltando, foi muito bem, foi o Veríssimo. Primeiro tempo... Começou muito bem. Ele fez um ótimo primeiro tempo, que ele não foi ele que comprometeu. Primeiros 25 minutos ele tirava tudo. Ele tirava tudo, o Vitor Roque realmente não conseguiu andar. Mas no sentido geral, obviamente, ficou devendo. E a entrevista do Arão, que estava dentro de campo, e às vezes o atleta que sai, ele traz realmente um sentimento de que eles sofreram mais e não conseguiram... Alex, não, só para pontuar o seguinte, na verdade até o gol do Flaco, né, sai em cima do Veríssimo, né? O Flaco sobe muito, ele tem uma impulsão, ele é um cara privilegiado também nesse aspecto, né? Sobe muito, a cintura do Flaco fica na altura da cabeça ali do Lucas Veríssimo, né? E acaba saindo mais Veríssimo um do Flaco na temporada. Não tinha que fazer ali, Felipe. Não tinha, difícil, ali é difícil. O Flaco chegou a 21 gols na temporada, tá num momento espetacular. Agora, impressionante. O que eu acho que deve estar matutando ali na cabeça do Abel nesse momento é o que eu vou fazer para recuperar o Vitor Roque, né? Porque o Arias do lado direito, eu acho que o Arias cresceu de produção já naturalmente. Ao lado que ele tá, pelo menos tem a impressão, foi a maior parte do tempo dele no Fluminense, ele jogou pelo lado direito, embora na seleção muitas vezes ele jogue também do lado esquerdo. Embora tivesse uma diferença na forma de jogar, né? O Arias não era hoje pelo lado direito o dono da ala como era o Alan, hoje né? Foi um terceiro atacante. Como ele tinha 3 por trás, hoje útil, mas ainda não recuperou a confiança. Hoje perdeu 2 chances. Se ele tivesse no início do ano lá naquele melhor momento dele, ele tinha metido para a rede as 2, né? Nesse cruzamento do Giai que vocês falaram, do lado direito do chão, e depois na bola do Arias, que deixou para ele de mão beijada ali, só tinha um zagueiro na frente. O Arias ali deu uma para ele, uma para ele. Exatamente. E ele acabou dominando, perdendo tempo e perdendo gol, né, Alex? Cara, eu acho que pra ele vai precisar de tempo, né, Felipe? Eu acho que ele começou a colocar o Vitor Roque nos 2 últimos jogos, já deu pra ver que ele pesado no sentido de movimentos, não é pesado no sentido de peso, de gordo. É normal, ele tá voltando de uma lesão, de uma cirurgia que ainda tá precisando. E ele é muito físico, né, Felipe Mansur? Então ele depende muito disso. E ainda você percebe que ele tá ainda muito lento, com os reflexos ainda lentos. Mas é tempo, cara. O que tem que ter com ele é paciência. Você pode ver que o Abel de novo tá insistindo nele. Nesse sentido, e acredito que o tempo vai poder trazer aquele melhor Vitor Roque de novo, porque você vai se soltando, né? Você vai encontrando sua melhor condição para quem ficou praticamente 3 meses parado. Eu tô contigo e você usou a palavra paciência. Acho que o Abel Ferreira tá tendo
paciência realmente, apostando na recuperação dele, porque é um jogador que precisa muito da parte física, né? Ele tem uma explosão, velocidade, e pelo menos não só no jogo de hoje, os jogos anteriores, já em que ele vem sendo escalado, pelo menos na minha visão, acho que vocês até concordam pelo que o Felipe está dizendo, o Vitor Roque é ainda muito abaixo do futebol que ele pode produzir. E agora Abel, com a saída Abel, do Alan, Alex. naturalmente, porque se não tivesse... Oi, Deixa vai eu lá, só- vai Meus amigos, foi um atropelo do Verdão para cima do Santos aí, celebrando. Foi um presente do time aos 102 anos da instituição Palestra Itália Palmeiras. Se você é novo, convido que você se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo para não perder nada sobre o Verdão. Trago sempre informações atualizadas, melhores momentos, reações das mídias rivais nesse canal. O que tá jogando o Flávio Lopes é brincadeira. Brincadeira. Jogando muito. Noite espetacular. John Arias jogou bem também. Andrés Pereira tirou o jejum que ele estava tendo ali. E o Palmeiras conseguiu uma vantagem muito boa para cima do Santos, que agora vai tentar recuperar. Na Vila Belmiro, eu acredito que é muito difícil tirar esses 3-0 de vantagem. O Santos vai precisar 4-0 para se classificar, 3-0 para ir para os pênaltis. O time de Abel Ferreira não toma gol nessa quantidade. Então, o Palmeiras vai mais tranquilo e está na frente das 3 competições: Brasileiro, Libertadores e agora também Copa do Brasil. Os créditos mais uma vez para o Sport TV. Se você é novo, se inscreva, comente, ative as notificações e compartilhe com seus amigos e familiares. Dito isso, até o próximo vídeo. Valeu, abraço.